a anulação de provas do acordo de leniência da Odebrecht. O STF pode rever ou endossar a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. Nessa semana, caiu um dos argumentos usados pelo Toffoli para anular as provas. O Ministério da Justiça tinha informado que não havia um pedido oficial de cooperação jurídica entre Brasil e Suíça, de onde veio a maior parte das provas usadas contra a empreiteira. Agora, mais ou menos como no caso das imagens do 8 de janeiro, agora o Ministério disse, no caso das imagens, ele disse que havia depois que não havia, mas agora o Ministério disse que localizou a solicitação feita pelos procuradores brasileiros. E no plenário do Senado, o senador Sérgio Moro, ex-juiz, lamentou a decisão de Dias Toffoli e destacou que ela foi baseada em premissas falsas. Eu também lamento as palavras que têm sido utilizadas pelo Ministério da Justiça, mas eu diria o seguinte: não há deboche que muda o fato de que a corrupção nos governos do PT foi real. Foram 6 bilhões de reais recuperados. Não há um deboche que muda o fato que o Ministério da Justiça prestou informações falsas ao Supremo Tribunal Federal, o que levou o ministro, com todo respeito, a proferir uma decisão sob uma premissa equivocada. Eu não ouvi ainda um pedido de desculpas do Ministério da Justiça por ter enganado o Supremo Tribunal Federal. Bom, e posso dizer que dificilmente vamos ouvir um pedido de desculpas, né? Porque eu também não ouvi nenhuma retratação do Flávio Dino em relação ao que ele disse na Suprema Corte dos Estados Unidos, que os votos dos juízes não eram conhecidos, né? Tremenda mentira. E ainda sem data definida, a análise do recurso contra a decisão do Toffoli pode ser feita pela segunda turma, que é encarregada dos processos da Lava Jato, ou pelo próprio plenário do STF. E veículos de imprensa já estão afirmando que o Toffoli anda dizendo nos bastidores que não vai rever sua decisão. Consta, então é isso, Toffoli está dizendo que não vai rever, né? Pelo menos vários veículos divulgaram essa informação. A gente lembra da decisão do Toffoli, que ele diz que as provas para o acordo de leniência foram obtidas às margens da lei, e ele cita provas obtidas ilegalmente, no caso da Vaza Jato, por hackers, nunca periciadas. E agora também essa história. Não houve uma negociação oficial entre procuradores do Brasil e da Suíça. O Ministério da Justiça tinha dito que não havia, e de repente o Ministério da Justiça disse que sim, que há. Agora, como é que fica, Consta? Fica da mesma forma que está, Lacombe, porque isso não é um país sério e não tem mais lei, né? O Toffoli não ia rever a sua decisão, nem se a Odebrecht aparecesse em público e falar: ei, Toffoli, não, fizemos exatamente isso e tinha um acordo, não sei o quê. Não importa, mais fato. E veja, com todo respeito às osciladas do Moro, porque ele de vez em quando acerta bastante, mas de vez em quando ele cometeu sua cota de traição ao país, a gente sabe, né? Quando, como que ele fez. Nessa que ele veio criticar o Toffoli, ele também veio com um morde e assopra, na minha visão, inaceitável. Não, com todo respeito, pausa, eu não respeito. Eu não tenho respeito por quem rasga a lei e age que nem tirano. Lembrando que o Toffoli é o criador do inquérito de fim de mundo, que ele deu para o Alexandre de Moraes ser relator, né? Então vamos só lembrar quem é o Toffoli, que bombou 2 vezes no concurso para a magistratura e era advogado da CUT, do PT, do Lula, do Dirceu e companhia. E depois dele dizer que respeita, mas, né, diz que o Toffoli foi enganado pelo Flávio Dino, coloca a culpa toda no ministro da Justiça. É uma piada isso, a gente precisa de pessoas com coragem e com voz, com tribuna de Senado, para tocar real no país, para escancarar o que está acontecendo. Há um conluio, são cúmplices, são comparsas. Como assim o Toffoli foi enganado? Tadinho, Moro. Alguém precisa avisar o Toffoli o que fez o comunista Flávio Dino, que o Toffoli não sabe, puxa, um cara tão inocente foi pego de surpresa com a informação do Ministério da Justiça. Uma piada isso, né? Então vamos falar sério com o Brasil. O Brasil merece essa seriedade. O momento é muito crítico. O momento é muito crítico. Nós estamos caminhando a passos largos rumo a uma ditadura comunista,
Ditadura comunista mata gente, persegue, prende, isso é o começo. É o começo. Então, nós temos que falar sério. O Toffoli é parte do problema. O Toffoli está lá porque ele é isso. E veja, essa decisão, muita gente interpretou dessa maneira, na mídia de extrema esquerda, inclusive, ela visa, na ótica dessas pessoas, uma tentativa de pedir desculpas para o chefinho. Porque o chefinho não ficou bem com o Toffoli quando ele impediu o chefinho de ir no velório do irmão, quando ele estava preso. E ali, o Lula, a gente sabe que é um cara vingativo, né? O Moro sabe melhor que todo mundo. Ele falou com todas as letras que eu nem posso reproduzir aqui. Eu quero ferrar o Moro, né? E tá tentando, né? Todo mundo que o colocou na prisão. E o Lula ficou atravessado com esse troço. E o Toffoli, pelo visto, está muito empenhado em cair nas graças novamente do ex-chefe. A gente ouviu o julgamento no 8 de janeiro, a gente lembra do Barroso no Congresso da Uni, aparentemente há uma coligação e ninguém parece ter enganado ninguém mesmo, não. Parece que eles atuam numa coligação. Ana, sobre aquela declaração do Flávio Dino, a gente conversou sobre isso no Oeste Sem Filtro, né, de que a Suprema Corte americana tinha votos sigilosos, secretos. Você, na mesma hora, levantou, opa, isso é mentira. E ficou por isso mesmo, eu contei para você que procurei nas agências checadoras de fato, só uma disse que o Flávio Dino, na verdade, não mentiu, que ele se enganou. Às 9 da noite. Às 9 da noite. Passou o dia todo, né? Canais de TV reproduzindo isso, ninguém desmentindo. Às 9 da noite, uma agência falou fora de contexto, o Dino se enganou, mas não é aquela coisa mentira, né? Aí, Lacombe, eu quero ler um comentário aqui no chat do Marcos Evangelista Drummond. Já vem a Ana e o Constantino com assuntos dos Estados Unidos. Não nos interessa. Moramos no Brasil. Olha, isso, o Marcos Evangelista Drummond, isso é ter uma cabeça tão pequena, porque o mundo hoje, conectado como está, as forças políticas conectadas como elas estão, a esquerda hoje americana dita o que o resto do mundo copia. Essa coisa de gênero, doutrinação nas escolas, e uma vasta lista de pontos que são ditados pela esquerda americana e copiados em vários setores do mundo. Então, você escreveu uma coisa dessa, já vem a Ana e o Constantino com assuntos dos Estados Unidos, não nos interessa. Então, porque você não se preocupa com o Brasil, porque muita coisa que acontece no Brasil acontece aqui antes. O Constantino e eu, a gente sempre traz, vai acontecer no Brasil. Não é que temos bola de cristal, não, é que nós temos um par de olhos. E os movimentos político-ideológicos hoje, eles estão muito conectados. Tanto que tivemos o Capitólio aqui, e não foi por falta de aviso. Olha, vai chegar no Brasil, se deixar, eles vão aproveitar e vão fazer a mesma coisa, inclusive com a mesma narrativa, insurreição, golpe, que foi igual aqui. E aí você vê um ministro da Justiça, que diz que os votos da Suprema Corte nos Estados Unidos são secretos e isso continua reverberando até hoje, porque ele não desmentiu. E aí, Marcos Evangelista Drummond, né? Capaz, né? Você deve ter repetido. Você sabia que o Flávio Dino disse que os votos na Suprema Corte americana são secretos? Que interessante! Mas nós temos que falar de Estados Unidos, sim, Marcos Evangelista Drummond, porque eles copiam as coisas erradas. Eles não copiam a liberdade americana, a justiça americana, ou a liberdade econômica, o empreendedorismo, o federalismo americano. É por isso que nós temos que trazer os Estados Unidos, sim, principalmente porque agora no nosso radar nós precisamos começar a falar do voto distrital. O Fernão Lara Mesquita é um excelente advogado do voto distrital, o Príncipe também
né, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque é uma inspiração no federalismo americano, o poder do povo diretamente ligado nas suas ações locais. Vai para o Congresso quem tem mais votos, não tem cota, não tem isso, não tem aquilo. Agora, não vamos falar de Estados Unidos, mas a justiça americana, Marcos Evangelista Drummond, ela multou a Odebrecht em 3 bilhões de dólares. E aí, não vamos falar na justiça americana, porque moramos no Brasil? O Departamento de Justiça, com vasto material de corrupção envolvendo a Odebrecht em 12 países, mas não vamos falar de Estados Unidos? Ora, cabecinha pequena demais, né? Eu vou jogar para o doutor Grigoletti o que vamos fazer com essas canetadas monocráticas, doutor, essas tiranias individuais, porque aqui nos Estados Unidos isso não tem. Ana Paula, inclusive eu complemento, né, a importância dessa questão internacional, porque dentro do direito mesmo, a gente utiliza muito um instituto que se chama direito comparado. É uma das fontes do direito. Então, uma decisão de outro país que pode ser pertinente aqui, também é utilizada muitas vezes, principalmente em casos emblemáticos, né, e que às vezes não tenha tido uma solução aqui, né. E outra coisa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela fica em Washington também, né? Isso é debatido lá, enfim. Tem toda essa questão. Então, dizer que não tem nada a ver com os Estados Unidos é muito limitado, realmente, esse tipo de coisa. Bom, e tocando justamente nesse ponto, né, eu acredito que o Toffoli não vai, de fato, alterar, né, e não vai alterar também porque não vai ter provocação nenhuma, né. A gente sempre cobra muito posição do Ministério Público em relação as condenações, né, essa questão da persecução criminal, que é competência exclusiva deles, né? Mas uma outra função que poucas pessoas sabem é que o Ministério Público também tem a função de atuar como fiscal da lei, né? Então, nessas condições aí, se o próprio houve esse problema todo, essa difusão de informação, esse erro aí de informação que levou, inclusive, a uma decisão errada, né, o Ministério Público deveria intervir, porque ali ele figura como fiscal da lei, né? Mas é óbvio que, enfim, me parece que o Ministério Público não vai fazer absolutamente nada, né? Me custa acreditar que a PGR vai se envolver e querer arrumar um pepino desse tamanho, né? Mas o correto seria, né, que a própria PGR falar, não, peraí, mas tem uma situação aqui irregular, né, houve uma confusão e tal, e talvez até pedir nulidade, né? O próprio Toffoli poderia fazer isso de ofício, inclusive, tá? Não tem problema nenhum. Bom, perto de tudo, todas as decisões absurdas que a gente teve, onde a gente viu até alterações da Constituição, né, agir de ofício numa situação dessa, não vejo nenhum problema jurídico muito grave, né, principalmente de uma corte que vive cobrando, inclusive, que as autoridades deveriam atuar de ofício, enfim, né, age muitas vezes de ofício. Então, enfim, não acredito que o Toffoli vai alterar, justamente porque não tem essa questão mais assim assídua esse acompanhamento mais assíduo do próprio Ministério Público, que deveria sim fazer de fato a fiscalização da lei e tentar mudar, né? Mas é isso que a gente está falando, né, gente? Como não tem mais lei, né? Tem a vontade dos ministros. Não acredito que isso vai alterar. Quem eventualmente poderia mudar isso aí e alterar seria o plenário, né? Porque o plenário está acima de uma decisão monocrática. Mas, levando em consideração a situação toda que a gente tem visto, né, eu não acredito que vá ter qualquer tipo de alteração, ou se eventualmente tiver algum tipo de alteração, eles vão arrumar alguma outra coisa para anular. Porque enquanto as coisas que foram conquistadas na Operação Lava Jato não forem totalmente diluídas, né, desintegradas até da história, né, eles não vão simplesmente parar, né? Pior que poderia ter acontecido nessa situação toda já aconteceu, né? Não precisa nem a gente repetir aqui. Mas eles vão, com certeza, tentar falar que está tudo ilegal, tal. Então, não acredito que vai ter qualquer tipo de alteração nessa decisão, nem por parte do Toffoli, nem uma atuação da PGR, e muito menos uma mudança de posicionamento por conta do plenário.
Grigoletti, você mesmo já falou, né, que recursos e revisão de alguma decisão jurídica, só quem consegue é Cristiano Zanin, né, que agora tá lá no STF. Aliás, a gente teve essa semana também o TSE mantendo a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, numa história daquelas assim por um crime que ele poderia vir a cometer, né, que é aquela justiça com bola de cristal, mais ou menos no estilo do Minority Report do Tom Cruise. E Ana, gostei muito do que você disse aí ao nosso espectador, ao Marcos Evangelista. Marcos, a coincidência de acontecimentos entre Estados Unidos e Brasil, ela é enorme. É enorme. Então, a total termo de comparação, é bom que a gente saiba o que acontece por lá, o que dá certo, o que não dá certo. Agora, se a gente for olhar ali qual foi a pena do primeiro julgado pela invasão do Capitólio, ela é incomparavelmente menor do que a pena imposta ao primeiro julgado no 8 de janeiro. Pelo 8 de janeiro. E outra, Lacombe, não vamos falar dos Estados Unidos. Um dos maiores e mais importantes senadores dos Estados Unidos, Ted Cruz, falou do Brasil no Senado a semana passada, questionando ao diretor do Bureau ali que cuida da relação entre todas as Américas, porque o Porto do Rio de Janeiro não está sancionado se os navios iranianos atracaram em fevereiro no Brasil e aqueles navios estão sancionados pelo governo americano. Foi um discurso longo sobre o Brasil, não foi um pedacinho, não. Ele falou bastante sobre o Brasil, questionando, inclusive, as empresas que estariam ligadas com aqueles navios iranianos, chamou Lula de chavista e inimigo dos Estados Unidos. Mas não vamos falar dos Estados Unidos porque a gente mora no Brasil. Olha, eu quero também rebater como é que é? Marcos Evangelista Drummond. Ele vai ficar conhecido hoje, né? Depois dessa gracinha. A gente está usando como exemplo, mas vamos lá. Será que não é para falar então também de Cuba e Venezuela, porque não é o Brasil? Porra, é importante às vezes olhar de onde está vindo os exemplos, né? Ruins e bons. Então, eu sou você amanhã, lembra desse anúncio? Para quem tem mais de 40? Então, é óbvio que temos que acompanhar o que está acontecendo no mundo e isso é relevante para o Brasil. Essa coisa de se fechar e achar que o resto não importa, que eu e Ana, por morarmos aqui, estamos falando demais, a gente várias vezes já falou, a gente vem do futuro, porque muitas coisas estão sendo copiadas e copiadas à brasileira, que é sem a cultura da liberdade, sem a Suprema Corte decente, sem as instituições de freios e contrapesos que aqui ainda existem.